Glória a Deus, aleluia. Mais uma vez nós no nosso estudo do casamento blindado. E hoje eu quero falar de uma palavrinha, cresça. Ontem nós aprendemos um pouquinho sobre ouça e hoje nós vamos falar de crescimento. Por que nós vamos falar de crescimento? Porque a vida no relacionamento, a vida a dois, é um verdadeiro e um constante crescimento. Há necessidade de nós olharmos com outras lentes aquilo que estamos vendo, porque somos dois em um. Dois em um. Isso é muito complexo, só mesmo Deus para conseguir produzir algo desse sentido e fazer funcionar. Então eu quero ler aqui um pedacinho do livro. E o livro vai dizer assim: você já ouviu esta velha piada? Você entra no casamento certo de que encontrou o ideal, acaba caindo no trivial e depois sai pela porta tentando encontrar outro mais original. Eu nunca tinha ouvido essa piada, né? Aqui o livro traz essa piada. E é interessante porque muitas vezes é isso que acontece, desistência. Porque no começo achou que era algo lindo, perfeito, maravilhoso, tudo o que precisava, tudo o que faltava. E não demora muito tempo para começar a vir as decepções, para começar a vir as provações, para começar a vir as frustrações das expectativas. E então você começa a pensar, não era isso que eu esperava, não era isso, ele não é tudo isso, ou ela não é tudo isso. E começa a ficar triste, a ficar aborrecido e começa a olhar lá fora. E aí então, aqui ele diz ainda, infelizmente, isso não está longe da verdade para muitos casais. Enfrentando os problemas que parecem intransponíveis, muitos casais não veem mais opções além de aceitar um relacionamento estagnado ou partirem para ambos para outra. Então veja bem o desastre nos relacionamentos por falta de crescimento, amadurecimento no relacionamento. Então esta palavra hoje, ela vem para nós, para que nós possamos entender o quanto de infantilidade nós colocamos para dentro do nosso relacionamento. O quanto de egoísmo, de pensar só em mim mesmo, de pensar só o que é importante para mim, está dentro do meu relacionamento. Então aqui eu quero trazer a palavra que está escrita em Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4, que vai dizer: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês estejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Então o que acontece? Toda vez que eu sou confrontada, ou que eu sou afrontada, ou que os meus desejos não estão sendo satisfeitos, eu preciso avaliar a importância desse desejo, o quanto que isso está sendo abusivo, o quanto que isso está sendo necessário e o quanto realmente que isso era importante para mim no sentido de contribuição com o relacionamento completo. Porque muitas vezes o que nós queremos não é exatamente o que os dois precisam. E nessa hora nós precisamos ter essa maturidade, esse crescimento de entender que nós precisamos desse diálogo, precisamos desse tempo, precisamos dessa conversa, precisamos desse acordo, precisamos dessa maturidade de saber esperar, de saber rever, de saber pensar no longo prazo, de não ser imediatista, de saber que existe tempo para todas as coisas. E aí o que acontece? Quando nós estamos numa infantilidade, digamos assim, né, a ausência do crescimento no ser humano, faz com que ele seja uma criança, com que seja uma pessoa imatura, com que seja uma pessoa que não pesa a consequência, faz com que seja uma pessoa que se ira facilmente e que vai falando o que pensa. E isso gera um desgaste, né, maior, gera uma tristeza maior. Por quê?
Alguém fala assim, eu ouvi também uma frase que dizia assim, acho tão lindo pedir perdão. E alguém disse, mais lindo ainda era não ter falhado para precisar pedir perdão. Então, o que que acontece? Às vezes, né, e tem até casais que falam, é bom brigar, porque depois a reconciliação. Isso não é verdade, bom brigar. O que é bom é sim chegar a um momento em que você tem uma vontade, o seu cônjuge tem uma vontade e vocês dois entram em acordo numa conversa madura, numa conversa e vocês conseguem entender que o resultado final daquela conversa vai gerar benefício para ambos. Porque se somos dois que se tornam um, não existe como dizer que eu vou ficar satisfeita e ele não vai ficar satisfeito e tá tudo bem. Não existe isso. Então, pensar desta maneira é só gente grande que pensa. Aqui continua, aqui diz assim, grande alegria? Como assim Tiago fala em grande alegria? Ele deve estar brincando. Será possível que Deus sabia que nossos casamentos seriam lugares de provações e ainda assim oportunidade de crescimento? É claro que Deus sabia. E é por isso que Deus fez tão diferente homem e mulher, como nós já estudamos as diferenças. Porque exatamente, se eu conversar com outra mulher, ela vai pensar como mulher, ela vai me aconselhar como mulher, ela vai ver do ponto de vista de mulher. E quando eu converso com um homem, ele vai conversar do ponto de vista do homem, ele vai entender do ponto de vista de homem, ele vai colocar os óculos do ponto de vista de um homem. E aí é onde eu vou conseguir ponderar. E é onde eu vou conseguir saber que eu não sou a dona da verdade, que existe algo além daquilo que eu estou vendo, que existe outros ângulos além daquilo que eu estou vendo. E isso vai fazer com que eu possa superar as minhas limitações, e isso vai fazer com que eu ajude o meu cônjuge a superar as limitações deles. Então hoje para nós o crescimento é a palavra cresça. Cresça, vamos deixar de infantilidade, vamos deixar de mimimi, vamos deixar de, eu sou assim mesmo, porque era desse jeito, porque eu sou assim, porque sempre foi assim, porque essa mudança, porque é necessário crescer. Paulo dizia assim, quando eu era menino, eu agia como menino, fazia coisas de menino, agora que eu cresci, agora que eu sou homem, preciso me comportar como homem, fazer como homem. Então, quando eu era menina, eu podia brincar, eu podia dormir até mais tarde. Depois que eu me tornei adulta, eu não posso mais fazer isso, porque eu preciso ter horários, eu preciso trabalhar. Depois que eu tive filhos, aí sim que eu não posso, porque eu preciso acordar na hora que os meus filhos precisam de mim, enquanto eles são pequenos. Então, quando eu tenho um esposo, eu não posso limpar a casa na hora que eu quero limpar a casa. Eu preciso limpar a casa para que ela esteja limpa, porque quando toda a família estiver reunida, nós precisamos estar reunidos num ambiente limpo. Então, não é quando dá, não é quando acontece uma casa, não. É uma rotina, é uma jornada de pessoa madura que tem esse esforço em mente. Orar, mas é que não dá tempo. Não é verdade. Orar não é questão de dar tempo. Não é quando sobra que eu vou para Deus. Orar é eu saber que eu preciso parar tudo e sentar e falar com meu Pai, com meu Criador, com meu provedor. Gastar tempo para namorar não é quando dá, quando eu tô com vontade, não. Gastar tempo para namorar é você parar tudo. Deixar de fazer alguma coisa para você, para fazer para ele ou para fazer para ela. Deixar de ver uma televisão para ficar com ele ou ficar com ela. Deixar de, sei lá o que você gosta de fazer, o que tem tomado seu tempo. Mas precisa olhar com maturidade. Com maturidade. Quando nós estamos no trabalho, temos uma tarefa, temos data, hora para entregar, nós fazemos extra, nós vamos mais cedo, nós ficamos sem almoçar para terminar a tarefa. Por quê? Porque nós sabemos que tem penalidade. Nós sabemos que tem penalidade se não fizer. Na minha área, então, é crítico isso, porque a gente trabalha com prazo em cima de prazo, se não cumprir o prazo, eu costumo ainda brincar assim, às vezes, assim, ninguém vai morrer se não fizer. Mas precisa ter bolso, né, para pagar o tamanho da multa que vem depois. E a gente corre, a gente acelera e a gente faz o que for necessário para que não precise pagar a multa. Só que na vida, às vezes a gente não quer crescer e esquece que a multa chega, a consequência chega.
quer fazer do mesmo jeito, não quer mudar de nível. Quando a gente quer fazer uma profissão, quer aprender alguma coisa, quer se tornar um profissional de uma área, a gente vai para cursos, a gente faz estuda, ouve, assiste palestras, assiste vídeos, faz as provas, precisa tirar a nota para ser aprovado. E no casamento a gente não quer estudar sobre, a gente não quer dar aquele tempo. O professor, no estudo, quando nós estamos fazendo um curso, o professor pode ser chato, pode ser mandão, pode ser o que for. A gente está ali bonitinho, sim senhor, tudo bem, já entreguei, já fiz o meu trabalho, vou cumprir o prazo. Por quê? Porque você sabe que ele vai te dar uma nota no final, que ele vai ser o responsável para te aprovar ou para te reprovar, para dizer que você cresceu, que você saiu do estado onde você não tinha nenhum conhecimento naquela área e agora você está apto a exercer aquela área. E no casamento, por que a gente não quer fazer isso? Por que é tão difícil sentar com o cônjuge e estudar a palavra acerca de relacionamento? Por que é tão difícil olhar para a pessoa que você escolheu para passar o resto da vida do seu lado e dizer assim, peraí, eu preciso conhecer melhor você. Eu preciso saber como você está. Eu quero olhar por dentro de você. Eu quero saber o que tem aí. Quais são os seus planos? Quais são os seus desejos? O que você está pensando a meu respeito nesse tempo que nós estamos vivendo agora? O que tem de difícil nisso? Porque o que tem de difícil nisso é a vontade de ficar na mesmice que está camuflada, porque você quer só os benefícios. Quando eu falo você, eu estou falando de mim, estou falando de nós, estou falando do ser humano que tem esse desejo relaxado de ficar na mesma e ainda esperar um resultado benéfico. Veja então que a palavra de Deus ela está dizendo atitude para nós dentro da aprovação, quando o Tiago está dizendo aqui, vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa. Então, a ação completa é a atitude de quem está perseverando. Aí ele fala, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Então, essa atitude é tudo. Você hoje pode escolher qual a lente que você vai usar. A lente de um menino, a lente de uma menina, ou a lente de uma mulher, de um homem maduro, de um homem crescido, que quer ser aprovado nessa prova que está passando. Sim, nós estamos numa prova, nós estamos estudando. Ontem até eu falei que nós estávamos no dia 19 de novembro e já era o dia 20, eu já estou até meio perdida, né? Então hoje nós estamos no dia 21 de novembro. Daqui a pouquinho, assim, piscou os olhos, já fizemos um terço do nosso estudo. E eu quero, assim, muito louvar a Deus por isso, porque eu tenho crescido. Eu tenho amadurecido. Aqui na minha casa eu estou vendo mudança. E eu estou, assim, feliz de ver que as coisas estão acontecendo. Eu estou feliz de ver pessoas fazendo, comentando, dando feedback sobre isso, falando o que Deus está fazendo em suas casas, por causa de uma simples atitude, que é a ação completa que o Tiago está falando aqui. Querer a mudança, gastar 15 minutinhos por dia, ouvindo a palavra, meditando na palavra, fazendo as atividades, conversando com o seu cônjuge. E eu sei que essa semente está encontrando solo fértil. Vai germinar, vai nascer, vai crescer e vai frutificar. E você vai colher esses frutos aí e vai se deliciar deles e vai deixar esse legado para a tua geração. Em nome de Jesus. Amém?